Quem são as pessoas que podem ser beneficiadas pelas novas vagas de trabalho que podem ser abertas com a carteira verde e amarela? É o que nós vamos saber agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Edinaldo Brito, que está aqui conosco e conversa a respeito desse tema a partir de agora. Procurador, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Obrigado, um grande prazer. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais as medidas. Bom, procurador, primeiro, a proposta do governo é gerar mais empregos, principalmente para aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de trabalho, entre os 18 e os 19 anos. E algumas medidas foram tomadas para tirar peso da empresa para gerar esses empregos. Essas medidas, elas vão beneficiar somente grupo restrito de pessoas? Bem, a medida provisória 905 de 2011 preconiza que a empresa poderá contratar empregados pelo contrato verde e amarelo, ela chamou assim os novos empregados contratados sob o regime dessa medida provisória, desde que seja para um aumento de vagas do seu quadro. Ela não poderá, de acordo com o espírito da medida provisória, substituir o seu pessoal atual por contratos verde e amarelo. Esses contratos verde e amarelo são destinados a pessoas de 18 até 29 anos de idade. Então, existe uma limitação de idade para a pessoa ser contratada sob esse regime. E o contrato é por tempo determinado. É um contrato celebrado por até 2 anos, certo? Tá. Então, vamos esmiuçar isso. Uma empresa, por exemplo, que tem 40 funcionários e esses funcionários têm ali entre 40 anos, 60 anos. A empresa que quiser contratar pessoas vai ter que aumentar esses empregos para 41, 42, 43 empregados, vagas. Não pode substituir nenhum dos que estão por contratos verde e amarelo, não pode. Exato. O que a norma diz é o seguinte, ela estabelece um percentual de 20% do quadro de empregados da empresa, certo? Considerado o mês que ela está fazendo esse cálculo. Então, por exemplo, vamos supor que agora em novembro a empresa possua 40 empregados, como exemplo você deu. Então, 20% disso aí, ou seja, 8 empregados, ela vai poder contratar a mais, né, sob o regime do contrato verde e amarelo. O benefício seria o seguinte, se a empresa está precisando de mais mão de obra, essa mão de obra será interessante porque ela terá um custo menor. Então, ao invés de ele contratar 20% do pessoal, até 20%, porque a norma não determina que seja exatamente os 20%, mas até 20%. Então, até 8 empregados. Digamos que ele esteja precisando, tem 40, precisa de mais 5. Ele pode contratar esses 5 empregados sob o contrato verde e amarelo, que vai ter um FGTS menor de 2% e não de 8%. Aí agora nós vamos chegar nos custos. Por que é mais barato? O que é que o governo tirou de obrigação das empresas? Bem, o governo tirou algumas contribuições para as entidades do Sistema S, as contribuições para as entidades do Sistema S, que é o SESC, SENAC, o SESI, e tirou, acredito que seja o maior custo, que é a alíquota previdenciária de 20% sobre a folha de salários. Então, ele vai ficar isento para os contratos verde e amarelo do pagamento dessa alíquota da parte patronal da contribuição previdenciária, que é de 20%. Esse é uma economia. Significa dizer, já que não vai ter essa contribuição patronal, significa dizer que o tempo que eu trabalhar sob o contrato verde e amarelo não conta para a minha aposentadoria? Ele vai contar. Ele vai ter a contribuição do trabalhador, né? Que em geral é até 11%. Então, ele vai ter a contribuição do trabalhador, que começa, salvo engano, de 8%, vai até 11%. Então, o trabalhador vai contribuir, mas o empregador não vai recolher a parte dele. Inclusive, cogita-se que neste aspecto, a medida provisória não seria constitucional, porque o que é que o governo fez? Ele renunciou uma receita sem explicar como digamos assim, essa deficiência no caixa da Previdência será suprida, porque na medida em que ele isenta alguém do pagamento de um tributo, ele tem que explicar de onde virá o recurso para suprir aquela deficiência, o que lá na frente poderá novamente gerar um problema na Previdência Social.
Porque gera um rombo. Um rombo, exatamente. Uma previdência que vai ser paga por alguém que não contribuiu. Exatamente. Totalmente. Então, aquele trabalhador vai ter direito aos benefícios previdenciários, né? Ele vai contribuir a parte dele, mas a parte patronal não vai ser recolhida. Muito bem. O senhor falou a respeito do Sistema S. Atualmente, as empresas pagam por cada funcionário um valor para o Sistema S, né? Eu contrato um funcionário e tenho que contribuir lá com o SESC, com o SENAC, Senat. Isso não precisa no caso desses contratos? Exato. Ele não vai precisar recolher. E aí, o que o trabalhador perde com isso? O direito de filiação? Não. Ele não perde, ele continua integrando a categoria respectiva. Então, se for uma empresa do comércio, ele vai ter direito ainda ao SESC. Exato. Então, assim, não está bem explicado na própria medida provisória como o custeio desses serviços prestados por essas entidades vai ser feito, já que não vai ser recolhido não vai ser recolhida a devida contribuição. Então, são aspectos que ainda provavelmente o Congresso vai se debruçar, vai analisar e pode eventualmente chegar à conclusão de que eles não passam pelo crivo da constitucionalidade ou da legalidade, né? Mas, de fato, o trabalhador não terá prejuízo também quanto ao uso dessas entidades, que não são sindicatos, né? Não são os sindicatos. Essas entidades são entidades que não são representativas da categoria, mas que elas promovem cursos para os trabalhadores. Lazer. Na categoria lazer, exatamente. Outro ponto, FGTS. Como é que fica a situação do FGTS do trabalhador sob o contrato verde e amarelo? Tá, o FGTS do trabalhador sob o contrato verde e amarelo será de 2%. Então, um trabalhador normal, um trabalhador comum, tem direito ao FGTS de 8%. Aí existe um problema porque, na verdade, o governo está barateando o custo do contrato, tirando do trabalhador, porque o FGTS, diferentemente do INSS, é recolhido numa conta vinculada em favor do empregado. Então, esse empregado lá na frente, atendidos os requisitos da norma, ele poderá sacar o FGTS para a compra da casa própria, enfim. Então, ele vai ter um patrimônio de FGTS bem menor do que um trabalhador comum, que tem direito a 8% de FGTS e o contrato verde e amarelo terá direito apenas a 2% de FGTS. Certo. É como se eu tivesse dando, o trabalhador estivesse dando a contribuição dele para ter um emprego. Exatamente. E da mesma forma, a multa pela rescisão do contrato de trabalho, que para um empregado comum é de 40%, no caso do empregado contratado sob o regime verde e amarelo, ela cai para 20% também. Então, esse benefício de um empregado comum, o empregado verde e amarelo vai ter pela metade. Perguntas agora que ficam. O contrato de trabalho verde e amarelo é de 2 anos. Vamos admitir que a empresa tem interesse em continuar com esse trabalhador. Certo. Ela vai ter que mudar o regime dele? Muda. O que a MP diz é o seguinte, é que o trabalhador, quando ele ultrapassa o período de 2 anos, o contrato de trabalho dele se converte automaticamente em contrato de trabalho por tempo indeterminado. Mas isso tudo vai ter que ser registrado em carteira. Na verdade, o que acontece? A norma ela não prevê que o empregador precise fazer alguma alteração na carteira de trabalho. Obviamente, na hora da contratação, a contratação precisa ficar expressa que é sob o regime verde e amarelo. Mas, transcorridos os 2 anos, a norma diz que o contrato se converte em contrato por prazo indeterminado, mas sem prejudicar a empresa. Ou seja, naqueles 2 anos em que vigorou o contrato verde e amarelo, os encargos são aqueles. A partir do período que ultrapassar os 2 anos, já passa a incidir o FGTS de 8%, já passa a não estar limitado. Por exemplo, há uma limitação para o contrato verde e amarelo de até um salário mínimo e meio. Então, já pode ser fixado, pactuado um salário maior do que um salário mínimo e meio, enfim. No caso de ultrapassar esse período, o contrato passa a ser um contrato por tempo indeterminado a partir do período que ultrapassar os 2 anos.
Se não chegar, aliás, se fica certo, o trabalhador quando assina a carteira, ele sabe que o contrato dele naquela modalidade vai valer 2 anos. Se encerrar os 2 anos e ele for afastado, demitido, sabendo que o contrato só tinha essa validade, ele mesmo assim tem direito a receber essas indenizações ou somente se o contrato for rompido no meio? Não, ele tem direito a receber as indenizações. Inclusive, a norma fala que a indenização dos 20% do FGTS será devida em qualquer forma de rompimento do contrato, inclusive por justa causa, demissão do empregado por justa causa. Ou seja, não existe justa causa, então? Não vai existir. Sob o ponto de vista financeiro, os efeitos do contrato verde e amarelo serão sempre os mesmos para qualquer tipo de rompimento contratual. O que é diferente de um contrato de trabalho comum, porque no contrato de trabalho comum, se você perde demissão, você perde o direito aos 40% do FGTS. Se você dá causa à sua demissão, você comete um ato faltoso e será demitido por justa causa, você também vai perder o direito aos 40% do FGTS. No caso do contrato verde e amarelo, o que a norma diz é que em qualquer espécie de demissão será devida a multa de 20% do FGTS. O governo, quando tomou a medida, queria dar a chance do trabalhador ter acesso a uma primeira experiência de trabalho e, a partir daí, ele conseguir referências, né, para continuar no mercado. Mas isso vai exigir muita fiscalização, tanto no cumprimento desses contratos, quanto também naquela história da proporcionalidade. Tem que ser, no máximo, 20% do 20% do quadro de empregados no momento do... Só que você tem que ainda observar o seguinte, que a norma diz, o empregador vai precisar fazer uma média do número de empregados mensalmente de 1º de janeiro de 2019 até 31 de outubro de 2019. Aí ele vai fazer essa média. Se ele ainda não alcançou essa média, ele vai ter que primeiro alcançar a média com empregados comuns, para daí, então, contratar sob o regime verde e amarelo. Por exemplo, digamos que ele fez a média de janeiro a outubro e ele teve uma média de 25 empregados. Ele somou todos os meses. No começo do ano tinha mais, 35, isso. Aí a média deu 20. Deu 25. Está com 10, mas a média é 25. Vamos supor que a média deu 25. Aí, em novembro, ele está só com 20 empregados. Ele vai ter que primeiro alcançar os 25 empregados comuns, normais, ele teria que contratar mais 5, para daí em diante ele contratar empregados sob o regime verde e amarelo. Bem complexo. Isso exige muita fiscalização. Sistemas do Ministério Público e até mesmo, se for o caso, a Superintendência do Trabalho tem para fazer essa fiscalização. Teremos que fazer. Existe o sistema, o próprio CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e que o empregador, para poder, obviamente, se usufruir, utilizar essa norma, ele vai ter que manter alimentado e atualizado esse CAGED. Então, no próprio Cadastro de Empregados e Desempregados, a gente já vai poder verificar a quantidade de empregados que ele tem sob o regime normal e sob o regime verde e amarelo. Bom, o sistema atual não permite, não nos dá essa diferenciação, mas acredito eu que porque ainda esse contrato verde e amarelo foi criado agora. Acreditamos que o governo irá criar um mecanismo de que quando os órgãos de fiscalização consultarem o extrato do CAGED, esteja lá, empregados normais e empregados sob o regime verde e amarelo. Nos caberá a fiscalização de ir até a empresa e checar se realmente os números informados pela empresa no sistema eletrônico condizem com a realidade da empresa, ou seja, se ele não tem mais verde e amarelo lá na prática do que o que ele está informando nos sistemas oficiais. Os salários, serão obedecidos os salários acordados com as categorias? Serão obedecidos. A norma, ela prevê o seguinte, que deverá haver o cumprimento das negociações coletivas, certo? Mas temos aí um problema, que a norma diz que o contrato verde e amarelo só valerá para empregados com até um salário mínimo e meio. Então, o problema disso será o seguinte, se alguma categoria tiver, por norma coletiva, um salário maior do que um salário mínimo, maior do que o salário ela mínimo, não vai poder ser contratada sob o regime verde e amarelo.
Bem interessante. Começa a valer quando, procurador? Começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020. 2020. 1º de janeiro de 2020, portanto, já começa a valer essa modalidade. Quero agradecê-lo, procurador. Obrigado pela presença aqui. Procurador Muito obrigado. do Trabalho, doutor Edinaldo Brito. Obrigado pela participação.